Bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos a mais um Bom Dia com o Dr. Vini. Vamos lá. Hoje o tema da live é fisioterapia no pós-Covid. Vamos lá. Tive um pouco de dificuldade para entrar na live, mas a gente está aqui. Então vamos lá. Bom dia, Marlisete. Então vamos lá. Então hoje o tema da live é a fisioterapia no pós-Covid e o objetivo é a gente poder explicar os efeitos. Dá um joinha aí pra mim, Marli, como é que tá a qualidade do áudio aí? Dá um joinha pra ver se você tá ouvindo bem, se tá tudo certo. Deixa eu ajeitar aqui o cabelo. Fala, Cris, bom dia, bom dia. Dá um joinha aí só pra saber se o áudio tá bom, pra gente tocar o barco aí. Vamos lá, joinha. Então tá bom, botou um coraçãozinho. Beleza. Ouviu meu bom dia, tá tudo certo. Então tá bom, Cris, brigadão. Então vamos lá. O tema da live hoje é fisioterapia no pós-Covid. Inclusive acabou de chegar uma pessoa do pós-Covid aí, que é a Edilene, passou pelo Covid. E a importância da fisioterapia, em especial o trabalho que a gente tem feito aqui na clínica. Inclusive a próxima semana a gente deve fazer uma live, eu e o Jorge Costa, que trabalha com osteopatia e quiropraxia. Então eu trabalho com osteopatia também. E aí a gente tem que, quando a gente pensa na fisioterapia no pós-Covid, a gente também pode pensar numa fisioterapia preventiva, pré-Covid, para que a pessoa não adquira Covid. Então, vamos lá, deixa eu falar do pré, para quem vai ver, quem está vendo a live aí e que não contraiu o Covid, para poder entender o que acontece com o Covid. E ontem eu fiz um questionamento no meu Stories, e até a Marli comentou sobre isso lá no Stories, falando o seguinte: Marli, manda um beijinho, um beijão, né, pra Lulu aí, fala com ela que a gente ama ela. Então, Lulu é uma aluna mirim que a gente tem aí do Bom Dia com o Dr. Vini. Então, quando a gente fala de pré-Covid, ontem eu tive uma reflexão logo de manhã, anteontem, eu até enviei para um professor meu, que é professor da USP, e aí eu caminho por um lugar onde tem as mesmas pessoas que usam drogas e que bebem, estão naquele mesmo lugar, e a grande maioria deles não contraíram. Tá travando? Fala comigo aí, tá travando a live? Pra mim não tá travando não, mas melhorou agora. Dá um joinha aí se tá tudo certo. Que eu tive que tirar do Wi-Fi porque eu fiquei distante e a sala melhor, mais bonita seria essa sala, né? Tá, beleza. Então deve ser para Edilene, então. Vamos lá. Então, o que acontece? As mesmas pessoas que consomem bebida alcoólica, que são os alcoólatras, que ficam lá perto, né? E as pessoas que consomem drogas estão no mesmo lugar e não contraíram, a grande maioria deles. Eu vejo eles lá no mesmo lugar. Pessoas até com uma certa idade. Vinícius, como assim? Eles podem até, isso não significa que aí a pessoa agora eu vou encher a cara, vou ficar doidão, entendeu? E não tem nada a ver, pelo amor de Deus. A questão toda é questão que está aqui no emocional. O que acontece com essas pessoas
que bebem, que consomem bebidas alcoólicas ou que vivem entorpecidas pelas drogas ilícitas. Porque não adianta eu querer falar só... fala, Ricardo, bom dia. Não adianta eu querer falar só das drogas lícitas, são drogas lícitas e ilícitas. Porque, por exemplo, o Rivotril é uma droga lícita e que é pior do que algumas drogas ilícitas. Então, o que acontece? Quando eu falo dessa questão, é o seguinte: aquelas pessoas, elas estão desconectadas com a realidade. Elas não estão conectadas com a realidade que está ao redor. Elas não estão nem aí para jornal, elas não estão nem aí para o que os outros estão falando. Elas estão lá naquele mundo delas, da dependência química, e desligada com a realidade. E isso tem um efeito na parte da imunidade, porque elas não estão importando o que o jornal está falando, a quantidade de informações manipuladas, a quantidade de informações ruins. Elas não estão se importando com tudo aquilo que está ao seu redor, então elas estão desconectadas com a realidade. Ou seja, aí você está falando, Vinícius, então eu tenho que ser um alienado? De jeito nenhum. Você tem que perceber a maneira que você está reagindo a informações. Por isso que chegam muitos pacientes aqui, que a grande maioria dos casos, eles estão reativos. Reativos a quê, Vinícius? Estão reativos àquilo que está ao redor dele. Reativos à realidade dele. Reativo ao ambiente que ele está convivendo e questões emocionais que ele está vivendo constantemente. Reativo a informações que vêm de fora. E isso baixa a imunidade, porque na grande maioria dos casos é ruim. Conflitos familiares, pessoas que estão ao nosso redor passando problemas, entendeu? Então você vendo tudo aquilo, dependendo da maneira que você está reagindo, isso acaba gerando consequências na sua imunidade. Isso baixa a sua imunidade. Então quando você aprende a estar menos reativo, esse é o pré-Covid. Esse é a melhor vacina que tem. Unindo isso, beleza? Pode deixar, Cris, eu vou deixar salva, vai estar lá. Unindo isso à questão da sua boa alimentação, a questão do sol, a questão da respiração, que eu estou fazendo o desafio da respiração, é exatamente isso. O que a respiração faz com você? Quando você faz um trabalho de respiração um trabalho de respiração consciente, você se conecta com o presente. Olha o nome, presente. Presente é presente. É aqui e agora, com esse quadrinho atrás, escrito fé, e outro quadrinho escrito bem-estar. Eu fazendo a live aqui agora. Não existe o que vai acontecer daqui a pouco, que eu vou chegar no meu local de trabalho, em um dos meus locais de trabalho. Não existe o que aconteceu lá atrás, que eu tomei banho, que eu me atrasei um pouco para a live. Isso não existe. Não adianta eu ficar reativo a essas coisas que ainda não aconteceram. Eu tenho que estar aqui agora, eu tenho que vir para o presente. Então, tanto que o nome é presente, não tinha nome melhor para isso. Entendeu? Poderia ser instante, poderia ser momento, mas é presente. Então, presente, aceite o presente como um presente. Mas, Vinícius, e a realidade que está ao meu redor? E as coisas que estão ao meu redor? E aquilo que as pessoas estão falando? Você tem que saber quem você é. Quem é você? Você tem que saber quem você é, para você parar de reagir. Porque quando você entende que se a pessoa chega para você e fala, você é isso, e que você não é aquilo, você vai parar de reagir. Então isso é uma maneira de pré-Covid. Isso é uma maneira de você, bom dia Fabrício, de você se prevenir do Covid. Porque a realidade tem baixado a imunidade das pessoas. Mas não porque a realidade vai deixar de existir, mas a maneira que você vai reagir à realidade. Se você está toda hora reativo, se você está toda hora com emoções baixando, com a sua emoção sendo manipulada pela realidade, deixando com que ela fique toda hora, você fique estressado com isso, um estresse patológico.
Porque existe um estresse fisiológico, um estresse normal, que gerou uma produção de um hormônio dentro do seu corpo quando eu acordei, que é gerado pela luz. Por isso que a gente tem que à noite apagar a luz para diminuir a quantidade de cortisol. Então esse hormônio ele é fisiológico, ele é normal para você acordar, despertar. Agora, ele também pode estar em excesso quando você está em reação de luta ou fuga. E quando o cortisol está alto, ele vai baixar a imunidade. O que acontece? Que eles chamam de doença autoimune, bronquite, asma, eles dão o cortisol. A Cris, se ela tiver aí ainda, eu não sei, porque tem pessoas que eu não sei quem entra e sai às vezes. Ela vai falar, o cortisol ela faz o que? Ele baixa a imunidade para poder parar a asma, entendeu? Então, é um imunossupressor o cortisol, o nosso corpo produz, mas ele ao mesmo tempo ele é um anti-inflamatório, porque ele é produzido para uma reação de luta ou fuga. Para você lutar e fugir, você tem que ter menos dor. Então o que acontece? Se vier um leão atrás de você agora e você pisar no prego, a prioridade vai ser você correr do leão. Então você vai correr do leão mesmo sentindo dor e você vai sentir menos dor. Quando que o leão sumir ou você subir numa árvore e aí a sua luta ou fuga diminuir, o que vai acontecer? Bom dia, Renato. A dor vai aumentar. Por quê? Porque o cortisol vai abaixar. E aí, quando você está em constante reação de luta ou fuga, o seu cortisol está alto. E se o cortisol está alto, a sua imunidade está baixa. Então você tem uma possibilidade maior de pegar o Covid. E qual é a intenção dos meios de comunicação? Vender. O meio de comunicação vai lá, faz o jornal, não sei o que lá, que eu não posso falar, que depois, nego me corta. Faz não sei o que, cheio de informações ruins e logo depois bota a propaganda de um produto alimentício ruim, bota a propaganda de um medicamento, de um medicamento que é ruim, uma droga lícita, que depois vai te causar uma dependência, que toda hora, então eles vão gerando uma rede maligna, na qual as pessoas são apenas dinheiro. E nenhum jornal, eu quero ver qual jornal que falou que 100% da população brasileira que trabalha, segundo Harvard, está sofrendo de estresse. Isso já é uma questão que baixa a imunidade. Ninguém fala que os índices de vitamina D da pessoa estão baixos. Ninguém fala que as pessoas respiram mal. Ninguém fala que as pessoas não tomam água direito. Ninguém fala que o índice de carboidrato, o consumo de glúten está altíssimo e isso é uma questão inflamatória. Ninguém fala isso. Então tá na hora da gente acordar, desligar aquela bosta, pegar um vídeo legal no canal do YouTube, começar a ler e começar a cultivar bons pensamentos para você proteger a sua mente, proteger a sua alma desses, Deus me perdoe, mas desses demônios que estão matando as pessoas. Proteja, transforme a sua realidade. Pare de aceitar essa bosta que as pessoas estão fazendo, querendo te matar, entendeu? Querendo baixar a sua imunidade para você ficar doente, para você ficar comendo cocô todo dia, ficar comendo coisa ruim, não pegar um sol, não respirar direito, não fazer nada direito. Então tá na hora de acordar. Essa é a realidade que a gente está vivendo, entendeu? Então, mesmo tomando 7.000 UI por semana de vitamina D e o sol, minha vitamina ainda está baixa. Olha só o que ela está falando. Ela está tomando vitamina e ainda está baixa. Por que está baixa? Porque às vezes ela está sofrendo algum tipo de estresse que está fazendo com que o corpo dela fique travado. Pode ser que ela ainda esteja reativa. Então a gente precisa desligar uma bomba relógio. Vinícius, o que é bomba relógio? O seu corpo, o nosso corpo tem uma bomba relógio
programada quando a gente nasce. O que é a bomba relógio? A bomba estoura quando a gente morre. Ela tem um reloginho. O que vai acelerar essas horas ou o que vai fazer com que as horas até diminua? A qualidade de vida que a gente está cultivando. E se Harvard fala que 100% da população brasileira está com estresse, a população ativa que trabalha, ou seja, 100% está acelerando a morte. Então, vamos colocar ela no devido lugar ou desacelerar, entendeu? Então, isso é o pré-Covid. Isso é o pré-Covid, prevenção. E o pós-Covid, Vinícius? Dentro da fisioterapia, que é o tema da live. Dentro da osteopatia, a grande maioria que passaram pelo Covid, principalmente aquelas pessoas que foram internadas, ela vem com um processo de estresse muito alto. Então a gente faz um trabalho que a gente consegue liberar as regiões por onde passam nervos relacionados à questão desse estresse excessivo. A gente libera as tensões naquele trajeto e a pessoa tem um resultado muito mais rápido. Eu peguei um paciente, o Bruno Rocha, tem lá você pode entrar no Instagram dele, Nômades. Ele chegou aqui com saturação de 96. O Bruno é um cara grande, pesa mais de 100 quilos. Ele deve ter 1,80 m e alguma coisa. É uma saturação ruim. É diferente de uma velhinha que eu atendo que tem a saturação 97, mas é uma velhinha com Parkinson, é uma velhinha que anda pouco. Então, para ela, para a situação de vida dela, é uma saturação relativamente boa. Mas para o Bruno, não. 96 ele sentia tonteira. Fizemos a primeira sessão, no final da primeira sessão, a saturação dele já foi a 97. Então, a saturação ela vai aumentando. Primeiro, o trabalho respiratório correto, que é o trabalho que eu tenho aí no desafio da respiração. Tá lá a maneira de respirar. Ontem eu atendi mais uma paciente com dor. Durante o trabalho da dor, eu comecei a fazer respiração com ela. Durante o trabalho da respiração, a dor diminuiu, mas não é dorzinha não. Ela já tinha tomado 5 não sei o que eu não sei o nome, de morfina. Já tinha tomado, esqueci o nome do remédio, vários remédios, entendeu? Já tinha sido internada tomando medicamento na veia e a dor diminuiu com a respiração. Calma aí um pouquinho, gente. Está na hora da gente colocar a mão na consciência, entender que existem métodos naturais da pessoa poder ter mais qualidade de vida. Então, o que acontece? O trabalho respiratório no pós-Covid é a primeira fase. Liberar a musculatura da respiração, que é o diafragma, e liberar a musculatura acessória que está muito tensa. A gente faz esse trabalho, libera o trajeto dos nervos responsável pela inervação do pulmão, entendeu? Faz todo o trabalho e depois a gente utiliza o Respiron, entendeu? Para a gente poder, eu não estou aqui com Respiron, eu esqueci de comprar ontem, que é um aparelhinho que ajuda a pessoa a ter uma expansão pulmonar. O nosso pulmão, ele tem uma partezinha dentro dele que é como se fosse umas uvas, um cacho de uva. O que acontece no Covid? Esse cacho de uva, ele murcha, ele fica murcho, esse cacho de uva. E a uva naquele cacho é o lugar onde absorve o oxigênio. No trabalho da fisioterapia pós-Covid, não só na parte dos exercícios respiratórios, mas na facilitação da circulação e da inervação, ou seja, na facilitação da chegada do sangue para o pulmão e na facilitação da inervação para o pulmão, quando a gente facilita esses trajetos, quando a gente libera esses trajetos com o trabalho que a gente utiliza na osteopatia, a liberação das articulações também que estão em disfunção, que tem a passagem dos nervos,
Então a gente faz tanto na osteopatia, o Jorge na quiropraxia e aí a fisioterapia também respiratória. Então a gente faz com que essa uvinha que está murcha, que são os alvéolos do pulmão, com que ela comece a encher. É diferente da uva nossa que não tem reversão, né? Quando você tira a uva do cacho, lá na parreira, a uva vai murchar porque ela está ficando velha. Não, o nosso alvéolo, na grande maioria dos casos, ele tem uma capacidade de expandir. Então a gente, com o trabalho respiratório, a gente mantém aquele alvéolo mais expandido, a gente libera tudo isso e a gente está tendo um resultado muito rápido, porque uma das coisas ruins do Covid, todos que eu peguei aqui que foram internados, que a pessoa não dorme por medo de morrer, porque elas receberam tanta informação que ela vai morrer, que quando elas batem no hospital, elas não dormem. O Bruno ficou 7 dias sem dormir, um outro paciente meu ficou 5 dias sem dormir, eu atendi um essa semana que ficou mais um tempão sem dormir, tudo com medo, tudo reativo, e eles já voltam do pós-Covid sem dormir. Eu atendi um sábado, que quando eu botei a mão, ele: Vinícius, estou sentindo o que eu não sinto há muito tempo, sono. Falei: meu irmão, descansa. Então, o trabalho da fisioterapia pós-Covid é maravilhoso. O Covid, ele gera uma espécie de fibrose no pulmão em algumas pessoas, e isso vai ter consequências que a gente chama de sistêmica. Vinícius, o que é uma consequência sistêmica? Essa palavra bonita para poder tirar onda, porque eu não sei. Então vamos... Consequência sistêmica é em todos os sistemas, porque todos os sistemas do corpo, tudo, a pele, o fígado, os olhos, a boca, todos os músculos, eles precisam de oxigênio. Então, se eu tenho oxigênio baixo, não chega naquele lugar, entendeu? E o oxigênio, ele é essencial no cérebro. Então, a pessoa tem várias consequências. Então, os resultados são fantásticos. A gente tem um pré-Covid. Compartilhe essa live com as pessoas que você conhece, para elas entenderem isso do pré, quem ainda não adquiriu. E muito mais do que isso, tem pessoas pegando pela segunda, pela terceira vez, porque fica entupindo a porcaria a mente com merda. Para de entupir, vai fazer uma coisa boa, vai fazer uma caminhada, vai respirar, vai namorar. Mas pelo amor de Deus, tira essa quantidade de informação, de desgraça que está sendo veiculada. Ninguém está falando coisa boa, é só desgraça. Então está na hora da gente acordar, para que as pessoas tenham o Covid veio e daqui a pouco vai ser considerado igual a H1N1, igual todas essas, só que ela tomou uma proporção tão grande, entendeu? Porque é uma gripe também, é um vírus de gripe, que aí gerou um terror tão grande, daqui a 1 ano e meio, 2 anos, não, agora já é uma gripe comum, porque todo mundo foi vacinado. Aqui, ó, sempre foi uma gripe, só que a maneira que as pessoas estão reagindo, ela quer mudar a mentalidade das pessoas, a maneira que as pessoas respiram, a maneira que as pessoas se alimentam, a maneira que as pessoas pensam, quer que a emoção das pessoas sejam administradas melhor, para que elas tenham uma imunidade melhor. Quando você administra suas emoções melhor, a sua imunidade é melhor. Então, acorda enquanto é tempo. A Cris está falando que não quer se vacinar. Eu respeito ela, entendeu? Eu já me vacinei, tomei. Só que você tem o seguinte: a vacina não vai resolver o problema, ponto, porque o vírus já mutou. A gente convive com médicos e a médica falou: Vinícius, já existe Covid de uma maneira muito mais fraca, só com uma dorzinha na garganta. Isso significa o quê? Mutou, assim como existe Covid muito pior, igual a cepa. Então, o que vai mudar é a maneira que você está reagindo, a maneira que você está se cuidando. Você está se cuidando? Se você não tiver, não adianta, você vai pegar.
Então, eu conheci uma médica que tomou a primeira vacina, uma não, dois, um homem e uma mulher. Tomou a primeira vacina, tomou a segunda vacina, terminou, pegou o Covid. Por que ela pegou, Vinícius? Porque aquela vacina só era para um tipo de vírus. Um tipo de vírus. E aí ela pegou outro tipo de vírus e já lutou. Então não vai resolver completamente, vai ajudar. O que vai resolver o seu problema é o começo da live. Então quem está chegando agora, a Tânia, a Nair, depois vê o começo da live, para vocês entenderem o processo da imunidade relacionado à questão de pensamento, relacionado à questão do estresse. Isso tem que ser mudado. O Covid veio para transformar as nossas vidas, transformar, para a gente aprender a ter saúde, não aprender a ficar cuidando de doença. Aí o doutor Eduardo Shimoda, meu professor amado de biologia, o homem que apresentou um homem de 3 pernas numa aula, mas isso é uma conversa para uma outra live. E aí ele está aí para falar que o vírus já mutou. Ele é biólogo, ele pode confirmar aí que o vírus mudou. O vírus mudou, gente. O que a gente tem que... A gente que vai ter que mudar. A gente que vai ter que transformar os nossos hábitos, mudar os nossos pensamentos, as nossas emoções, transformar o nosso estilo de vida. Foi o que eu falei. Harvard hoje fala que 70% da população brasileira está com estresse e 30% está com burnout, que é uma síndrome violenta. Depois vocês pesquisam síndrome de burnout, para vocês terem noção. Então, isso já baixa a imunidade. Está na hora de transformar o estilo de vida. E para quem já pegou a fisioterapia no pós-Covid, tem todos os efeitos que eu falei na live. Então, principalmente com o trabalho da osteopatia, que libera todo esse trajeto aí e facilita. 3 sessões, o paciente chegou saturando 96, já está saturando 99. Então, isso é sinal de resultado. E muito mais do que a saturação, a questão de acalmar esse estresse que o Covid gera. Então a gente está fazendo esse trabalho aqui na clínica, a gente está fazendo também no online, é só procurar a gente e estamos juntos. Beijo no coração, um excelente dia, obrigado a todo mundo aí que está na live, entendeu? E tá picotando. Puxa vida, melhorou agora. Eita pai. Mas eu vou finalizar a live. Depois você vem lá, eu vou dar uma olhada como é que tá essa questão de picotando. Eu tô vendo que tá. Eu tô vendo, ó, que minha mão tá devagar, então tá com algum problema. Um beijão, um excelente dia para todos. E obrigado pela presença.